Olá, boa noite. Começa agora mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, o último do ano, uma retrospectiva desse ano que, se a gente pudesse, a gente gostaria que não tivesse existido. Um ano de derrotas e sofrimento. E que venha 2022 e que seja de luta e de vitórias. Nós vamos traçar aqui uma retrospectiva dos acontecimentos principais do ano, ou pelo menos vamos iniciar uma retrospectiva com a sua participação. Vamos falar dos últimos acontecimentos e a gente está aguardando por aqui se a internet permitir, porque hoje está difícil. Eu mesmo estou transmitindo em um lugar qualquer do Rio de Janeiro, numa parada, por conta das chuvas que não me deixaram chegar até o local onde a gente iria fazer a transmissão. O país aí vivendo momentos de chuva, também de sofrimento do povo em função dessa situação. Já são mais de 30 mortos e mais de 100 mil pessoas desabrigadas no estado de Minas e Bahia, principalmente, e a chuva chegando agora a São Paulo, ao Rio de Janeiro, e muita gente temerosa, né, no momento que deveria ser de alegria e de festejo, mesmo com todo o sofrimento, né, quando a gente festeja a expectativa de que o futuro possa ser melhor, e quando a gente renova as nossas esperanças, nosso fôlego para que a luta para que assim seja, mas a preocupação também de muita gente nesse momento ameaçada, já a chuva caindo forte e provocando alagamentos no Rio, em São Paulo e já em outras regiões. Bom, mas enquanto a gente aguarda a companheira Andréa, que deve estar aí as turras com a internet, que está prejudicando também muita gente nesse momento, nós vamos começando por aqui. Eu vou mostrar a chat, antes de falar com nossos amigos internautas, último programa do ano, vamos ver se a gente... vou conversar com a produção para ver se a gente faz um programa extra amanhã, mas em princípio é o último programa, vamos ver. Se a gente conseguir dar conta aqui da retrospectiva, então tá aí a charge do J. Camelo, Reaças na Pindaíba, né, mostrando aí um coxinha totalmente estraçalhado, né, coxinha, devoto do mito, com bandeira dos Estados Unidos devidamente estraçalhada, suástica no braço, e dizendo: se o Lula ganhar, eu vou sair do Brasil. Só vou esperar o primeiro ano de governo para arrumar emprego e juntar dinheiro para a passagem. Está aí a situação de crise, né, do coxinha, mas infelizmente não são só os coxinhas, né, são milhões e milhões e dezenas de milhões de brasileiros, inclusive também uma pena daqueles trabalhadores que se iludiram, né, que foram uma minoria, né, mas os setores da classe trabalhadora que também foram levados aí pelas ilusões do bolsonarismo por muitos motivos, dentre eles a falta de uma maior iniciativa da esquerda. Bom, mas eu começo, antes de entrar na nossa pauta, na nossa retrospectiva, eu quero mandar aqui o nosso boa noite para muita gente que já está nos acompanhando nesse início do programa e pedir a vocês todos, né, o pessoal que já está dando like aí, curtindo a nossa transmissão, que nos ajude, como vocês fizeram ao longo de todo o ano de 2021, compartilhando o nosso link, espalhando aí pela internet, pelos grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, mandando para todo mundo, chamando os amigos, os familiares para assistirem o nosso programa. E o nosso convite também nesse final de ano para você contribuir aqui para fortalecer a Causa Operária TV, que foi fundamental em 2021 e será com certeza ainda mais no ano de lutas que será 2022. Então você pode contribuir conosco, tornando-se membro do nosso canal. Está aí na sua telinha os vários planos, você clica aí embaixo da tela no nosso canal no YouTube, onde aparece lá, seja membro, e escolhe um desses planos aí, que melhor couber no seu bolso, né, e também do tamanho da sua generosidade, disponibilidade. Muito importante essa contribuição regular dos membros do nosso canal para sustentar essa empreitada. E você pode contribuir também ao longo do programa, mandando aí a sua contribuição instantânea, o seu superchat, o seu super stick, a sua figurinha simpática, como já fez aqui, por exemplo, a companheira Cecília Maria. Um abraço forte para Cecília Maria, lá do Distrito Federal, chegando por aqui, contribuindo conosco.
você manda o seu superchat, seu sticker, manda a sua mensagem e a gente compartilha aqui com todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso canal. E nosso programa que é assistido ao vivo e também por muita gente que assiste na madrugada, em outro horário, seja pela diferença de fuso horário, muitos companheiros da Europa e de outros países, de outros continentes, e também por condições de trabalho e motivos outros, né? Momento de festa, de confraternização, pelo menos para aqueles que ainda podem fazê-lo. Bom, um salve aí para o pessoal, membro do nosso canal que está conosco, para todo mundo, né? Mas vou destacar aqui, em nome desses, eu saúdo a todo mundo, os membros do nosso canal, esse pessoal que está com o nomezinho verde, que está por aqui com a gente, Reflexão sempre participando aqui conosco, como faz quase sempre. A Cecília Maria, também participando, chegando por aqui junto conosco, a Mídia Mentirosa, é o nome, né, de um pseudônimo do nosso amigo, o Peter, também presente conosco, o Alisson, para todos vocês um forte abraço, um abraço também para a nossa companheira Nilza Ramos, lá do Paraná, participando aqui também nesse nosso último, a Cleide, né, chegando por aqui com tudo, né, defendendo aí Lula 2022, participando ao vivo também, já chegou, avisou que já chegou, deixando o like, o Compa29, e tem muito mais gente por aqui, o Carlos 53 Marcos, né? Mandando uma dica para todos: fume resumo, cheiro esquenta, beba a análise do Rui Pimenta. É isso. Análise que no sábado, dia de Ano Novo, eu não sei se tem análise, depois eu confirmo com a nossa produção, se a gente vai ter. Esse é excepcional. Vamos dar um descanso para o companheiro Rui Costa Pimenta. Você pode assistir aqui as representações do nosso canal, né? Seja da análise, seja dos outros programas, tá certo? Amanhã tem análise internacional. O último programa, então, do ano, com o companheiro Rui Costa Pimenta, amanhã, às 12 horas, aqui na Causa Operária TV. Ok? Bom, para começo de conversa, então, eu queria reforçar um convite que nós começamos a fazer aqui ao longo dessa semana, né, de um evento muito importante, porque nós vamos começar o ano, né, esquentando os tambores, e se o ano vai ser um ano de lutas, né, vai ser um ano de mobilizações, de enfrentamento, para deixar para trás as derrotas de 2021, né, é preciso se preparar para esse enfrentamento. Então, uma série de atividades estão programadas aí para fortalecer a organização e a mobilização independente. Eu destaco, né, já a partir de domingo acontece aí a primeira reunião do ano da direção nacional do PCO, do seu Comitê Central, né? Os comitês de luta vão se reunir também, a coordenação, e aí vamos debater propostas para a mobilização em defesa do Fora Bolsonaro e Lula presidente, né? Já tem aí a proposta de que em fevereiro a gente realize um primeiro grande ato nacional, mas antes disso, nós vamos fazer plenárias do Bloco Vermelho, nós vamos convidar aqui vocês a participarem já nesse mês de janeiro, plenárias do Bloco Vermelho, mas nós temos um evento importante destacado, vão acontecer conferências dos vários coletivos de luta, né? Da juventude, das mulheres, dos negros. O primeiro deles, né, para começar o ano pisando no acelerador, vai ser a Conferência Nacional da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, a Conferência Sindical Nacional. A conferência do PCO, né, com a política de correntes sindicais, aberta a todos os companheiros interessados em participar, em compartilhar conosco, em debater um programa de luta, um programa classista diante da crise por Lula presidente, né, e também a organização das oposições sindicais, a participação na luta nas frentes sindicais dos metalúrgicos, dos professores, dos bancários, nos correios, etc, etc, etc. Então, você pode entrar em contato, você está vendo aí os telefones, pode entrar em contato, fazer a sua inscrição, né, ter o acesso aí para fazer a inscrição, são vagas limitadas, né, mas coração aí de mãe aberto para receber a todos aqueles que queiram participar e conhecer melhor a política de luta do PCO para o movimento sindical e participar ativamente conosco dessa luta. Então, fica o convite, dias 15 e 16, agora de janeiro, em São Paulo, né? E nós estamos convidando você que esteja, que
queira participar, que queira lutar conosco, que queira deixar para trás, né, esse ano, esse período de enorme sofrimento do povo brasileiro e abrir uma perspectiva de mobilização e de derrota. O Joxil mandando aqui o super chat, ele dizendo: vamos derrotar o golpe em 2022, a revolução vem. Nós não temos bola de cristal, não dá para a gente afirmar, mas aqui nós vamos lutar para avançar, né, a luta pela derrota do golpe e rumo à revolução, né, essa é a nossa perspectiva, é isso que nós vamos brindar. Amanhã, inclusive, tem Réveillon do PCO em São Paulo, no Centro Cultural Benjamin Perret. Se você está em São Paulo e região, pode entrar em contato com os companheiros do partido, reservar o seu convite. Se você está em outro lugar, se informe aí com os companheiros nas sedes do PCO pelo país. Em vários lugares vão acontecer atividades. E nós não temos programa, né, previsto, por enquanto, a não ser se a programação, a gente mudar alguma coisa na programação, mas nós temos a transmissão do Réveillon, um discurso do companheiro Rui Costa Pimenta, de final de ano, né, e você pode aí brindar também na sua casa a expectativa da luta revolucionária, da luta da classe trabalhadora, da juventude, de todos os explorados, conosco, né, acompanhando aí a nossa transmissão do Réveillon de São Paulo, né, o nosso brinde a um ano de lutas e de vitórias da classe trabalhadora, né, aprendendo aí das derrotas e do sofrimento enorme de 2022. Mas vamos lá, que o nosso programa de hoje ele é um programa que nós vamos apresentar aí alguns pontos de ruptura, de retrospectiva, né, de 2022. Mas eu queria começar antes com um vídeo que mostra muito, né, foi nos enviado agora há pouco aqui, mas mostra aí a enorme cara de pau, né, nesse momento que a burguesia procura cinicamente disfarçar, né, os seus objetivos. Mal disfarça mal. E uma propaganda, né, que circula nas redes sociais, na internet, acho que também na TV, né, do Bradesco, né, mostrando claramente o grande conselho, né, um dos grandes conselhos da burguesia para a maioria do povo. Morra de fome para ajudar os banqueiros. Então, veja só, vamos ver um pedacinho desse vídeo, que vocês vão ver. O vídeo ele apresenta 2 dicas para viver melhor. Veja só qual é a primeira. Que você pode tomar no seu dia a dia para reduzir o seu impacto. Uma extra. A primeira é reduzir o nosso consumo de carne e aderir à segunda sem carne. A criação de gado contribui para... Tá aí. O Bradesco, né, está solicitando ao povo brasileiro, que tem milhões de pessoas disputando ossos, disputando pé de frango, disputando resto, farinha de ossos. A dica do Bradesco para viver melhor é reduzir o consumo de carne, né? No vídeo se propõe até segunda sem carne. O problema é que o povo brasileiro já está sem carne na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, né? A maioria do povo brasileiro. Muita gente, infelizmente, até nesse momento de final de ano, né, que é um momento de celebração, de confraternização, né, em que a maioria da classe trabalhadora, né, anos atrás, tinha 13º salário, fazia aquela comprinha melhor, né? Agora, nem nesse momento, né, de enorme sofrimento, tem milhões de pessoas passando fome, tem gente fazendo demagogia, como o Bradesco e outras empresas, falando aí de Natal sem fome, né? Como a cínica e golpista Rede Globo, que fingiu que está apoiando aí a campanha assistencial do MST, né? Justamente porque não quer enfrentar nenhuma luta, a reação, a revolta do povo brasileiro. Mas aí o conselho do Bradesco, né, cujo lucro, eu não sei ainda qual é o total do lucro no ano, a gente fala disso aí, com certeza não vamos voltar a esse tema nos próximos dias, mas é alguma coisa aí que superou os 20 bilhões, né? É um lucro gigantesco, e o Bradesco, né, que embolsou, isso é o lucro declarado, era o lucro declarado até o 3º trimestre, né? O Bradesco é um dos maiores detentores da fatia de 2,5 trilhões, 2,5 trilhões,
que os bancos estão embolsando do orçamento público nesse ano, né? E o conselho do Bradesco é: não coma carne, reduza o seu consumo de carne, reduza o seu consumo também de arroz, reduza seu consumo de feijão, reduza seu consumo de comida, morra sem comer para salvar os bancos. E a propaganda do Bradesco é uma propaganda que mostra mesmo a cara de pau, o cretinismo, né, dos tubarões do sistema financeiro, que são os verdadeiros donos do país, né? Então, o Bradesco aconselhando a população a ficar um dia sem comer carne, né? É como se fosse preciso dar esse conselho. Infelizmente, sem querer, a maioria da população já está ficando a semana inteira sem comer carne. Bom, então, está aí, denunciando aí o cinismo, e nós vamos entrar na nossa pauta, porque agora chegou a companheira Andréia Truz, que está conosco, para a gente fazer aqui juntos o nosso último programa do ano. Boa noite, Andréia. Ok. E é bom ter você aqui conosco. Opa! Vocês viram aí... o público viu a imagem da Andréia, não? Não, nem... eu anunciei a Andréia, mas deu um probleminha no nosso sistema de produção aqui. Depois eu vou apertar. Tem um estagiário hoje ajudando a equipe de produção, e o estagiário cometeu alguma falha. Tá aí, Andréia. Boa noite, Andréia. Agora sim. Aí sim. Boa noite, Toninho. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui no resumo do dia. Pois é, chegamos no penúltimo dia do ano, né, Toninho? Que ano difícil, que ano de perdas, né? Que ano horroroso, né? Em que o Bolsonaro e o bolsonarismo deu as caras, né? Se a gente duvidava o que poderia ser. Se em 2020 a gente achava que era ruim, né? 2021 também não fica para trás, não. Mas a gente vai comentar sobre isso, né? Ok. Então vamos lá, antes da gente entrar na pauta, saudar aqui o Antônio Ricardo, que se tornou membro aqui da Causa Operária TV. Bem-vindo ao Antônio Ricardo, né, novo membro do canal, e o Joque Sil, que atualizou a assinatura para membro prata do nosso canal. Então, sigam aí o bom exemplo do Joque Sil, do Antônio Ricardo, né, e façam a sua assinatura, atualizem a sua assinatura para reforçar aqui retrospectiva 2021, né, o ano de dor e sofrimento. Se a gente não conseguir cumprir com toda a pauta, não tem problema, a gente faz um segundo programa, a gente dá continuidade ao tema, né? Bom, eu vou levantar alguns temas, aí a gente compartilha. Nós vamos hoje, eu e a Andréia aqui, vamos compartilhando a discussão. Bom, como você introduziu aí, Andréia, no começo, um ano de muita dor e muito sofrimento para a imensa maioria do povo, né? Foi desgraça atrás de desgraça. É até difícil destacar aquilo que mais afetou a vida do povo, porque foi muito sofrimento, né? Nunca o povo sofreu tanto em tão pouco tempo, né? Não parece que foi um ano, parece que foi, sei lá, uma década. Tamanho o sofrimento, né? Nas mais diversas áreas. Recorde de mortos, né? Quase 620 mil mortos, desemprego atingindo milhões e milhões de brasileiros, a maioria dos trabalhadores colocados na informalidade, sem carteira assinada, dezenas de milhões de famintos no país que bate recordes sucessivos de produção de alimentos, os salários em meio a essa situação sofrendo uma enorme defasagem. Bom, e a gente podia elencar outras coisas, mas a gente poderia concluir aí com esse final de ano muito triste, né, com as dezenas de mortes, e já a essa altura mais de 100 mil desabrigados, só nos estados da Bahia e de Minas Gerais, situação que repete sempre o começo do ano anterior. No começo de 2020 também nós tivemos chuvas fortes, né, mostrando que não é um problema da natureza, mas é um problema, claro, da falta de investimentos públicos, dos cortes realizados
pelo regime golpista. Com você, André, para comentar essa situação de dor e sofrimento aí do nosso povo. Pois é, Toninho, a gente tem, assim, o início... Olha, nós temos uma... Vamos fazer um pequeno resumo, né, já do comecinho aqui para a gente pensar. Né, um resumo recorde, pega o desemprego recorde, né? Nós estamos a 4º país do mundo com uma taxa maior de desemprego. Se a gente pensar, né, Toninho, o que me deixa indignada é que quando a Dilma caiu, né, quando ela foi golpeada, nós chegamos a um período ali que nós tínhamos, pela taxa, que era em torno de 4% de desemprego, que falava que era emprego pleno. Então, o nosso problema não era a forma como ela lidava, pelo menos com a perspectiva na base né, social, né? E tinha um emprego pleno, tinha um projeto de Estado, tinha um projeto de governo, e agora nós temos o caos, nós temos um desemprego recorde, nós enfrentamos uma pandemia com um governo que fez de tudo, né? Jogou contra tudo que ele pôde, né, para efetivar esse caos, a desinformação, o uso de medicamentos que não tinham a menor eficácia, a pandemia que matou mais de 620 mil mortos. O triste disso, Toninho, é que um número muito expressivo são de idosos, né, o que vai desafogar, né, efetivamente, o INSS vai desafogar, né, o FGT, a Previdência. Então é uma tristeza, porque a fala do Guedes, não sei se vocês lembram da assessora do Guedes no ano passado, era de que, olha, não é tão ruim assim, afinal de contas, né, se as pessoas mais velhas morrem, desafoga, né, o sistema. Tá aí, nós temos 620 mil mortos, nós não tivemos uma política, né, Toninho? Desde o ano passado falávamos tanto sobre o que nós falamos sobre a pandemia, falamos muito desses números, né, os números que a gente não tinha uma exatidão, esse ano a mesma forma, a forma inexata e a forma irresponsável de lidar com a vacinação, não é? Há dezenas de pessoas que entraram, né, na miséria, porque insegurança alimentar já praticamente a metade da população brasileira. Nós temos uma população faminta, é importante a gente, né, frisar isso, não sei se vocês lembram, mas de um vídeo, na verdade, de uma notícia que ocorreu em Goiás, foi em Mato Grosso, não é, que as pessoas estavam na fila para pegar ossos, mas as pessoas comiam na fila. Porque é o seguinte, né, Toninho? Não basta não ter o que comer, mas não tem como cozinhar, né? Você não tem gás de cozinha, você não tem moradia, você não tem nada. Então as pessoas estavam comendo carne crua, pegando o resto, né, do osso para comer na fila, né, do próprio açougue. Vimos também, Toninho, a forma como as chuvas agora, né, efetivamente acabaram, né, demonstrando, né, a forma como esse governo lida com o meio ambiente, a forma como esse governo lida com a especulação imobiliária e o descaso do nosso despresidente, que está aí, né, brincando de Hot Wheels, Toninho. É piada, não é? Mas ele vai para um parque de diversões brincar na nossa cara, né? Eu acho que é isso. Mas é isso, né? O perverso faz isso. O perverso lida com 620 mil mortos como se não fosse absolutamente nada. O perverso lida com desemprego como se fosse algo, né, corriqueiro ou simplesmente uma consequência do neoliberalismo, mas que não tem problema nenhum. Até porque ele foi há 2 semanas, né, no jantar com empresários, e esse jantar com empresários, ele, inclusive, foi muito aplaudido, Toninho. Olha só, não é? Então, eles continuam ligados ao bolsonarismo, ao Bolsonaro, e tem esse desprezo, né, com a classe trabalhadora, né, Toninho, como um todo. Você está sem áudio, Toninho. É isso mesmo. E eu lembrava, ontem a gente destacou aqui que o governo, o cínico do governo Bolsonaro, o ministro Rogério Marinho, que era do PSDB, agora está no PL, né, anunciou 50 milhões para o atendimento dos desabrigados, aos problemas causados pelas enchentes na Bahia e em outros estados. E, cinicamente, no programa Voz do Brasil, ele disse que de imediato era só 15 milhões e que 50 milhões seria aí o que estava previsto mais para frente. O Bolsonaro disse que só vai assinar a medida provisória nas próximas semanas, não tem pressa,
porque a população está morrendo, que se dane. Para que pressa? Né? Deixa ele brincar, como você destacou aí, fazer farra, fazer festa. E hoje, fazendo as contas, né, 50 milhões, porque se fala na televisão, se fala no rádio, e para gente que nunca viu essa soma de dinheiro, parece uma soma vultosa. Então, aí a gente fazendo a conta, né, na editoria do jornal Causa Operária, o governo, né, disponibilizou para o Bolsa Banqueiro, para os bancos no ano de 2021, 2 trilhões e 500 bilhões. É 50 mil vezes mais, 50 mil vezes mais o que foi concedido para os bancos do Orçamento Público Federal, do que isso que vai ser disponibilizado para 100 mil famílias que já estão desabrigadas pela chuva em Minas Gerais, na Bahia. É um governo criminoso, né? Um governo paga-pau dos banqueiros, né? Não é só o Guedes, que é a tchutchuca dos banqueiros, o Bolsonaro é um moleque dos banqueiros, né? Por detrás de toda aquela empáfia de ser um valente, alguém que não enfrenta nada, é um moleque, né? E que está aí para fazer a vontade dos banqueiros. Tem um vídeo, a produção soltou, pode soltar, se tem um vídeo, pode soltar. Alta criança, por favor! Bolsonaro! Criança! Criança! Voltou para mim? Voltou. Eu não consegui acompanhar, mas a produção botou um vídeo aí mostrando aí alguma intrepitude aí do Bolsonaro, né, que no ano de 2000, como a Andrea referiu, zombou o tempo todo, né? Como fez também antes, mostrando a caixa de cloroquina, dizendo que não se precisava tomar vacina, né? Disse no começo da pandemia disse que era uma gripezinha, e continua zombando, né, do sofrimento do povo brasileiro, né, porque essa situação diante do sofrimento do povo, não só do povo da Bahia, né, mas do povo também de Minas Gerais, e que agora nós vamos ver, né, a previsão, inclusive, é que a situação se alaste, infelizmente, porque é totalmente previsível, né, e fica cada vez pior. Aí todo ano vem a conversa seguinte, que choveu mais do que o previsto para aquele período, do que em 30 anos. É mentira. O problema é que cada vez tem menos gastos com infraestrutura, né? Não se constrói a estrutura adequada, a população pobre é obrigada a construir suas casas em condições cada vez mais precárias, né? Não tem condições, a própria população não tem condições de manutenção, porque o poder público sempre foi uma porcaria, né? Mas antes a população ainda conseguia se virar, né? Dar um jeitinho ali, acolá. Agora, totalmente sem recursos, sem dinheiro até para comer, como a André destacou, a situação vai ficando cada vez pior. Bom, vamos em frente na nossa pauta, está vinculado a esse problema, né? Porque o sofrimento do povo está ligado diretamente à destruição da economia nacional que o golpe vem provocando nos últimos anos, né? E, para a gente não se estender muito, mas esse ano marcou muito o aprofundamento dessa entrega, né? Eu queria destacar alguns pontos que são muito importantes nesse sofrimento. Primeiro, o leilão de petróleo, que prosseguiram, né? E o país, que hoje tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? Descoberta não na era Bolsonaro, porque se dependesse do governo Bolsonaro, a gente provavelmente nem saberia que ele existe, mas do pré-sal, né? Descoberto pela Petrobras durante a gestão do governo do PT. Vamos lá. Eu acho que o Toninho caiu, mas eu vou pegar um pouquinho a fala dele. Eu acho que foi também um ano realmente de muitas perdas, até porque o papel do golpe foi esse também, não é? Eu acho que o golpe, a Lava Jato,
Não é à toa que o Moro ontem se entregou, não é? Na entrevista, né? Falando, olha, não, nosso objetivo era acabar com o PT, mas enfim. Então, a gente tem, né? O caminho já foi dado. E para isso também tinha que ter a destruição da Petrobras, até porque estava ali, né? Havia uma política de desenvolvimento muito forte. E o Toninho chegou, e eu já vou passar aqui para ele, mas o Toninho estava aqui falando para o pessoal, porque o golpe foi isso mesmo, era atacar a Petrobras, né, por dentro. Né? Ontem o Moro, quando falou, né, que, olha, nosso objetivo era destruir o PT, mas por detrás disso tinha a destruição da Petrobras. Né? E com isso, né, eu só queria colocar um ponto, tem um estudo do Diese feito junto com a FUP, em que ali eles demonstraram a perda, vale muito a pena procurar esse estudo, porque é muito minucioso, mas só de empregos foram 4,4 milhões de postos que a gente, nós rodamos. Devolvo para você também. Ok. Oscilando aqui a internet, como tudo que é privado, que não funciona no país, né? Mas, apesar de toda essa desgraça da iniciativa privada, o governo procurou avançar nesse ano na política de privatizações, de entrega. Né? É o caso, por exemplo, da Eletrobras, cuja privatização foi aprovada no Congresso Nacional, né? No momento em que o país já paga, o consumo de energia já está virando um artigo de luxo, né? E que há novas previsões de aumento. Agora a gente tem a taxa extra, a taxa vermelha, extra vermelha, mais que vermelha, a tarifa tem sempre um motivo, né? Porque é assim, o empresário privado, ele só quer saber de mamar na teta. Né? Quando investimento nenhum, né? Não há investimentos em novas fontes de energia, não há investimento, né? na reprodução, é só ligar aí as termoelétricas e cobrar da população. Né? E o governo, inclusive, no final do ano, agora aprovou aí um crédito extra de 15 bilhões, né? Para as empresas geradoras de energia, né? Porque por conta das supostas dificuldades que elas estavam tendo com a falta de chuva. Agora está chovendo adoidado, também a conta não vai diminuir. Né? Tudo é motivo somente para aumentar. Eles vão dizer que as chuvas, né, criaram também dificuldade, provavelmente. Antes era a falta de chuva, agora é a chuva. E os 15 bilhões, logicamente, quem vai pagar somos nós que estamos aqui, você que está nos assistindo, né, que vai ter que pagar o dinheiro que o governo resolveu distribuir para as empresas privadas do setor energético. Bom, e junto com a Eletrobras, o governo resolveu também avançar na privatização dos Correios, que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Câmara, que é um covil de bandidos que aprova tudo que a direita quer, né? E está em crise, bloqueada nesse momento lá no Senado Federal, e que, obviamente, vai ser necessário muita luta. Bom, para a gente resumir esse problema da entrega, eu destacaria também a questão da Amazônia, né? Porque nesse ano foi um ano novos recordes de queimada na Amazônia e de uma violência sem par, sem igual. Ontem nós falamos aqui do recorde de suicídios, né, entre os índios, denunciados lá pelos índios guaranis do oeste do Paraná, mas é uma situação que se repete em todo o país, diante da política impulsionada pelo governo, né, de roubar as terras dos indígenas, de promover, né, a invasão dessas terras por mineradoras, madeireiros, tudo que é tipo de especulador, né, e matar, disseminar doenças, jagunços fortemente armados, né, mostrando aí a política, que é uma política de lesa pátria. Né? Os militares chegaram ao governo dizendo que eles eram patriotas, né? Estão mostrando claramente que eles são os maiores entreguistas da história do Brasil. Não é isso, André? Toninho, assim, é tanta perda, desculpa a expressão, sacanagem com o povo brasileiro, não é? E com os povos tradicionais, a gente só tem que levar em consideração que remonta um pouco à política que foi usada na ditadura militar, Toninho. Vale a pena lembrar de Curió, vale a pena lembrar de Serra Pelada, vale a pena lembrar de toda uma política, não é, de perseguição no Araguaia, não é, da população ribeirinha, então, assim, da população nativa também, quer dizer, é muita sacanagem. Eu queria só colocar um dado que eu acho que é muito importante, Toninho. Eu fiz uma entrevista com o delegado da PF, quando o delegado da PF que denunciou o Salles, né, que fez aquela denúncia com relação às madeiras que tinham sido legalizadas, né, por ele.
E ele comentou, ele falou assim, olha, o que a gente percebe hoje é que tem uma mudança. Não é que você tenha, por exemplo, né, o tráfico está ligado ao garimpo. Estar ligado é muito mais do que isso. As pessoas estão deixando, né, muitos estão deixando de traficar drogas, porque a pena é muito maior, Toninho, para traficar madeira, para tomar terra. Porque um crime ambiental, Toninho, a pena é multa ou 6 meses, é muito pequena com relação, não é, ao tráfico. Então, você também tem uma organização ali dentro, sendo pautada, não é, por grileiros, essas pessoas que estão ali interessadas em, né, efetivamente, lucrar de uma maneira rápida e fácil, como exploração ilegal de madeira, não é, tomando terra de índio, né? Ô, Toninho, o Parque Nacional do Xingu, né, os indígenas estão subnutridos. Nós estamos falando de um país em que a FUNAI proibiu a Fiocruz de entrar em comunidades indígenas para lidar com subnutrição. Isso é perversão. Ou necropolítica, né, Toninho? Matar aqueles que não interessam e tomar dali suas riquezas. É isso. Tá. Então, é isso. Passando para você, Toninho. Voltou? Voltou, Toninho? Vamos ver. É o famoso privatiza que piora, não é? Privatizou, piorou, não é? Mas é um pouco isso. Eu acho que a gente tem que levar em consideração são esses fatos que e a Amazônia, não é? Mais uma vez, aos olhos, né, da Europa, aos olhos da América do Norte, não é? Uma fonte importante, não é? Interessante de tomar. Então também tem esse interesse externo, que é muito complicado, né? Então a gente é uma pauta muito séria. A gente perdeu muito, muito, muito nesses anos de Bolsonaro, até porque o que ele coloca em prática ali é a grilagem, o que ele coloca em prática ali é a GLO, né, que é a Lei de Garantia e Ordem, e a partir dali ele também estrutura toda uma posse de terra, facilitando, não é, essa posse ilegal da terra, e esse ataque aos indígenas, aos povos quilombolas também. Né? Então, acho que é bem importante a gente levantar essas questões. Eu acho que a gente também tem que levantar um ponto que foi bem importante, que foi a censura na internet. Não é? A gente ainda vive dentro desse processo do Steve Bannon, não é? De você ter a internet como um meio de pautar a política, não é? E a internet também pauta a política, porque a gente sabe muito bem a dificuldade que é, por exemplo, encontrar um vídeo, não é, no YouTube, seja da Causa Operária, não é, seja do meu canal também, às vezes até da TV 247. Então a censura da internet também é imposta pela própria rede. Eu acho que isso é bem importante para a gente levantar, mas também foi um ano de censura, não é, através, né, dos mecanismos de poder, a prisão, né, do Rodrigo Pilha, por exemplo, foi um ponto muito forte, mostrando a violência policial, mostrando quanto a violência no DF era pautada, né, por agentes que eram bolsonaristas, inclusive bolsonaristas, e que torturavam, né, mostrou, inclusive ele denunciou a tortura. Outra coisa que foi muito interessante, né? Sociologicamente é interessante, né? O cancelamento, né, na internet, o cancelamento da direita, né? A prisão também, né, e do deputado Daniel Silveira, né, que foi algo peculiar, esse deputado que fez todo um discurso de ódio, mas eu vou passar. Toninho, acho que conseguiu voltar e a gente começa a dialogar, né, Toninho? Passo para você. Beleza. Não, é importante as coisas que você destacou. Né? Eu estou aqui, como eu disse, no meio da estrada por conta da chuva, e meu sinal está falhando às vezes, mas é o avanço da política de censura e de cassação dos direitos democráticos. Né? Nós aqui, o nosso canal, o nosso programa, a gente, mesmo sem defender, né, em muito momento, divergindo muito, né, com setores da direita, nós nos opusemos também, né, porque a gente não escolhe de quem nós vamos defender os direitos democráticos. Nós defendemos o direito democrático porque nós consideramos que a liberdade ela só existe quando ela é um regime que permite o pensamento daqueles que pensam
diferente, né? Então, nós defendemos o direito democrático até de uma megera, né, de um escroto como o do Roberto Moraes, né, do Roberto, o ex-presidente do PTB, né, que foi levado à prisão num claro processo de perseguição política ao Bolsonaro, né, mostrando claramente que a direita está numa situação que ele se vê obrigada. Tentou aí enfrentar o Bolsonaro, não conseguiu, né, porque o Bolsonaro acabou saindo por cima da carne seca, como diz o povo, né, fez, inclusive, a direita votar um orçamento que lhe é bastante favorável, né, para o próximo ano, né, permitindo aí toda uma tentativa de manipulação em favor da sua campanha à reeleição. E, nesse processo, né, a direita que tentou usar de mecanismos golpistas para controlar com vara curta o Bolsonaro, agora se viu na enrolada de acabar apoiando a chamada PEC da reeleição, né, agora no final do ano, garantindo ao Bolsonaro aí um orçamento para enfrentar a campanha eleitoral, comprar doidado aí no balcão de negociações deputados, senadores, partidos, etc, etc. Bom, mas sobre esse problema da censura, eu destacaria também o ano foi marcado aí pelo apagão do WhatsApp, né, que mostrou aí o perigo que é o monopólio, né? Não, além da censura, além de muita gente que teve sua conta bloqueada, né, por a perseguição imposta aí a sites, blogueiros de esquerda, pelas suas posições, e nós que nos colocamos sempre, né, nós defendemos na integralidade a liberdade de expressão, né? A melhor maneira de lutar contra posições reacionárias é que haja espaço, haja liberdade para criticar, né, para que todo mundo possa dizer livremente aquilo que pensa. Se a gente der ao judiciário golpista, a elementos reacionários como o STF, né, as redes sociais, chamadas redes sociais, que são grandes monopólios, o direito de controlar quem pode dizer o que pode dizer, né, nós vamos caminhando, como está acontecendo no nosso país e no mundo, como um verdadeiro regime de ditadura. Acima de tudo, a defesa da liberdade de expressão, né, André? Exato, Toninho. E é sempre. Porque é tão complicado, porque a gente sempre fala: olha, né, o que vai para a direita vai 10 vezes para a esquerda. Não é? É isso. Eu acho que é um pouco a gente pensar sempre nisso. O que respinga na direita, na hora que vai atacar a gente, na hora que nos ataca de maneira muito forte. Então, eu sempre penso, né, é essa a minha forma de conduzir essa relação, né, da expressão, da comunicação, né, porque, afinal de contas, nós somos o elo bem mais frágil nessa história, né, Toninho? Então, se isso é levado a sério, colocado ali, não é, de forma literal, vai sobrar aí para a gente primeiro. Sem áudio. Eu fiz careta, mas era para introduzir uma coisa positiva, para dizer o seguinte, que nem tudo foram espinhos, né? Embora a gente não possa dizer que tenham sido flores, mas 2021 mostrou uma perspectiva para a superação dessa situação, né? E a gente pode dizer que mostrou um caminho, né, que faz a gente pensar que 2022, embora muita coisa possa melhorar, né, mas também as coisas podem melhorar. 2021 mostrou como as coisas podem melhorar, que é através da mobilização, da luta do povo nas ruas, né? E 2021 foi um ano marcado de maneira muito significativa, justamente pelas tendências muito grandes de mobilização que deram em atos muito grandes, centenas, milhares de atos, se a gente juntar tudo o que aconteceu, que levaram milhões de pessoas às ruas pelo Fora Bolsonaro. Nesse sentido, o ano foi marcado pela superação do fique em casa e morra sem lutar, né? Durante o qual a gente teve que aguentar, por mais de um ano, lives intermináveis, em que a esquerda simplesmente pregava para si mesmo, né? Infelizmente, porque o alcance das redes sociais é muito importante, tem que ser usado, como nós estamos fazendo aqui, mas isso não substitui de maneira nenhuma, né, essa questão fundamental que é a mobilização do povo nas ruas, para mostrar a sua força, né, a sua capacidade de superar e derrotar a direita e os ataques da burguesia. Bom, e a gente passou das lives,
né, para o chamado a sair nas ruas. Né? Eu queria destacar como uma data muito importante desse ano o 1º de maio, né? Porque o 1º de maio foi o dia da ruptura. Né? Enquanto muita gente ainda fazia live, nesse dia, inclusive, teve live com Fernando Henrique Cardoso, né? Com gente que verdadeiros inimigos dos trabalhadores, né? Vejo aí até a propaganda, né? Que o ato não tinha Lula, mas tinha FHC, Haddad, Ciro, Huck. Quer dizer, isso aí era o ato da esquerda. Né? Imagina, era o ato oficial da esquerda, da maioria da esquerda, mas aí nesse dia, eu vou antes de falar do ato da esquerda, eu queria dizer o seguinte: o Bolsonaro chamou sair às ruas. Né? Um dia que fez muita gente, inclusive, tremer de medo, porque o Bolsonaro, no Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, pela primeira vez na história do país, essa data histórica para a classe operária, para a classe trabalhadora, foi tomada pela direita. Né? Bolsonaro, como em vários momentos a direita tem feito no Brasil e no mundo todo, vem tomando, pela covardia de setores da esquerda, aquilo que é o tradicional da esquerda, que é mobilizar o povo, que é defender as reivindicações dos trabalhadores, é lutar por direitos democráticos, né? Não é pedir repressão, quem pede repressão é a direita. Né? Bolsonaro chamou um ato para sair às ruas no dia 1º de maio, tamanho descaramento da direita fascista. E, infelizmente, né, o ato de Bolsonaro levou muita gente às ruas, mostrou que o Bolsonaro, apesar de todo esse crime, todo esse sofrimento que a gente viu, tinha naquele momento, tem ainda hoje, um certo apoio. Né? Um apoio de setores decompostos, degenerados, né? Gente que o apoio diminuiu entre a classe trabalhadora, né? Diminuiu até, as pesquisas têm mostrado, até entre os evangélicos, né? Que era uma base social, mas se mantém, por exemplo, entre os setores mais reacionários da sociedade, entre os militares, entre setores decompostos da classe média. Bom, e ao mesmo tempo, no 1º de maio, né, a esquerda combativa classista realizou um 1º de maio de luta na Praça da Sé, né, chamando a sair às ruas, dizendo que já era hora de abandonar o Fica em Casa, né, que não tinha salvado, infelizmente, a vida de ninguém, né, e que a vida da população estava piorando, que além de morrer na pandemia, a população estava morrendo de fome, de desemprego, e sem lutar, essa situação não seria resolvida. Então, o 1º de maio foi um momento muito importante, e o 1º de maio deslanchou, né, logo em seguida, houve as reuniões de balanço do 1º de maio. Houve um segundo momento importante ainda no mês de maio, que foi o 13 de maio, um massacre promovido pela PM do Rio de Janeiro, mais um massacre, né? A PM que vem batendo recorde de mortes todos os anos, e esse ano, mais uma vez, infelizmente, a situação se repete, mas a população saiu às ruas para protestar contra o massacre de Jacarezinho, né? A população negra, os movimentos negros, isso, e o 1º de maio, e o 13 de maio, né, dia de luta do povo negro, abriram o caminho para uma perspectiva de mobilização. E, finalmente, no dia 13 de maio, ou 29 de maio, começaram as mobilizações, a esquerda se uniu no movimento Fora Bolsonaro e chamou a sair às ruas, e nós tivemos aí, ao longo do ano de 2021, vários atos, centenas de atos, né, um ascenso, que inclusive abalou o governo Bolsonaro, ameaçou, né, que o governo Bolsonaro fosse derrubado. Né? Muita gente começou a duvidar que o Bolsonaro pudesse chegar ao final do seu governo, né, diante das mobilizações, diante do crescimento da revolta popular. Eu acho que esse é digamos assim, é o ponto positivo do ano, né, Andréia? Essa mobilização da esquerda e do povo que, digamos assim, trouxe de volta a esperança, né, e trouxe de volta, mostrou de novo o caminho das ruas. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Andréia. Pois é, Toninho, realmente, acho que essa foi a parte boa, né, do ano, realmente. 2021 a gente volta às ruas, eu fui às manifestações, então a gente teve, foi bem interessante. Mas nós tivemos de tudo, né, Toninho? Vamos combinar, né? Esse ato de impedimento que teve o PT, o MBL, não é? A Joyce, nós tivemos também, eu acho que acho que a sabotagem do 18 de agosto foi muito forte também, não é? O 7 de setembro foi pavoroso, Toninho. O 7 de setembro foi pavoroso.
tomar o Dia dos Gritos dos Excluídos, a dificuldade que foi a negociação, porque esse dia é um dia pontual para a luta da CMP, né, dos movimentos populares, que faz isso tradicionalmente desde 1995. Então, o Dória, a princípio, também não queria, né, a participação, e aí a gente ficava naquela dúvida, né? Afinal de contas, quem que é situação, quem que é oposição ali? Né? E é até difícil, né? Porque os dois ali eram situações, né? Os dois faziam parte da ala golpista, que não queriam as manifestações, até que, né, teve que entrou na justiça e decidiram o óbvio, né? Ele falou, espera aí, está na Constituição, cumpra-se. Então, vai ter manifestação, ocorreu manifestação. Nos encontramos lá, né, Toninho, na Praça da Sé. Foi muito importante. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente levantar, Toninho, que você fala que eles tomam as datas, essas datas têm sido tomadas desde o golpe. Então, eram manifestações assim, muito bem pensadas. Então, quando teve o dia da manifestação em 64 da família, pela família, por Deus e liberdade, eles fizeram uma manifestação igual, na época do golpe. Quando teve a manifestação do Jango, né, eles arrumaram uma manifestação contrária, também na época de entre 2015 e 2017. No 31 de março, eles arrumaram uma outra também. Quer dizer, então a direita usou essas datas e o que é pior, aí sim, usurpou, não é, as músicas, né, Toninho? Porque assim, era horrível a manifestação da direita. Tudo bem que Geraldo Vandré foi, não é, muito torturado pela direita, virou uma figura de direita, mas daí você usar caminhando e cantando para defender a ditadura militar é de doer, né? Vamos morrer nessa, porque dói. Mas usaram também Legião Urbana, enfim, usaram outras músicas, inclusive de músicos que pediram para, não coloquem mais, né? Agora, Toninho, vamos lá, né? Teve um dia que foi muito bom, o dia 2 de novembro, né? O 2 de novembro, apesar dos pesares, né? Quando eu piso ali na Paulista, escuto a Neca Setúbal na gravação, eu falei, eu não acredito, eu não mereço tanto, né? É muito descaramento, né? Mas aí depois é só no final né? No final do ano eles soltam uma propaganda, colocam uma criancinha, né? Falando de esperança, enquanto o povo toma na cabeça com juros altos, não é? E ainda tem gente que chora com propaganda de banco, mas é isso. Apesar, né, da NECA, apesar de uma frente amplista que estava ali presente e impondo ali, né? Impondo uma narrativa de 1984, né, Toninho? Que nós não estamos em 1984, mas olha, eu saí de lá de alma lavada, vaiando Ciro Gomes e aquela Paulista reverberando, pedindo Lula. Aquilo ali, para mim, quem estava lá sabe do que eu estou falando. E estava ali perto da bateria do PCO, então quando tinha que gritar, a gente gritava, fazia um coro bom, então foi massa, foi muito bom. Sem áudio. A gente tem um vídeo, nós vamos rever, né? Só daqui a pouquinho, nós vamos rever esse momento. Foi um momento marcante também, porque você destacou aí que toda essa onda de mobilização, logicamente, a direita não ficou assistindo parada, ela tratou de tentar se infiltrar, né? Você falou aí da tentativa de velhos bolsonaristas, golpistas, como a Joyce Hasselman, o MBL, que tentaram se infiltrar no movimento, né, e se passar por oposição e pegar carona nas manifestações da direita. A gente viu quando militantes do PCO, do PT, colocaram para correr os tucanos da Avenida Paulista, né? Teve gente que lançou aí uma campanha de calúnias, dizendo que o PCO estava roubando celular, roubando pirulito da boca de criança, né? Só faltaram dizer que o PCO estava comendo criancinha, né, como faziam contra os comunistas na década de 70. Foram para... Nossa, e aquela história absurda, não é? De que estava atrás do Ciro Gomes, né? Exatamente. Vamos combinar, Ciromínio também é bem difícil, né, Toninho? Olha, e toda essa campanha, obviamente, né, foi de gente que procurou defender essa infiltração da direita. Mas aí, como você destacou, no começo de novembro, né, teve aquele ato grande, né, ao mesmo tempo que a direita não conseguia mais fazer grandes manifestações, a esquerda realizou grandes manifestações, e em novembro, né, quando a direita tentou assumir mais uma vez o controle das manifestações com Ciro Gomes, PSDB e companhia, a reação, né, dos setores combativos aí, e aí nós temos esse momento de extravasamento
que a Epifania, Andréa, não é? E a Andréa se mostrou aí muito animada e, com certeza, todo o ativismo de esquerda ficou com a alma lavada. Pode soltar, produção. Do Partido Democrático Trabalhista! Vamos ouvir agora! Ciro Gomes! Bolsonaro é responsável por mais de 600 mil mortes brasileiros. Porque Bolsonaro é corrupto e roubou a vacina que faltou para salvar a vida dos brasileiros. Olha, Bolsonaro! Porque Bolsonaro é de vergonha ao Brasil brasileiro. Olha, Bolsonaro! Conta pra mim. Tá aí a esquerda combativa, classista, os companheiros do PT, do PCO, da CUT, dos movimentos populares, mandando o Ciro e chupar chuchu. Mas acho que, para além disso, essa manifestação, acho que foi a primeira manifestação pedindo Lula. Pediu Lula. Queria Isso, Lula. muito bem. Pró-Lula. Muito bem. Né? Ela foi exata. Então, assim, se a gente quer alguma coisa, a gente quer o Lula. Né? Era isso. Então, acho que muito bem lembrado. Tanto que depois dessa manifestação, a direita virou e falou assim: eu acho que, né, não vamos continuar, né, de repente não é bem por aí, porque é isso. Quem junta o povo é a esquerda, e a esquerda pediu Lula, porque ao mesmo tempo que vaiavam, nessa hora eu estava indo embora, a quantidade de pessoa que mandava ele comer chuchu, eu adorei isso. Tomar o picolé de chuchu do Alckmin, não é? Por outro lado, você tinha um pedido, né, de Lula que não combina com chuchu. É isso. É isso aí. Ciro combina com chuchu. Lula não combina com chuchu, nem com picolé de chuchu. Bom, justamente por isso, por essa reação, né, nós estamos se aproximando do final. Né? A esquerda, a direita golpista, tentou pegar uma carona, porque a direita golpista não tem apoio popular, né? E tentou entrar na festa dos outros de penetra e ainda se passar por donos da festa. Mas, né, o movimento combativo expulsou e tinha uma perspectiva, que, como a Andréa corretamente destacou, né, é Lula presidente, o único candidato capaz de derrotar a direita, né, apresentar uma perspectiva. Bom, e na medida em que ficou evidente, isso é uma outra vitória de 2021, o fracasso justamente da política de frente ampla com a direita golpista. Né? A política que era a política dominante de vários setores da esquerda, né, e que teve diversas formas durante o ano. Né? O Ciro Gomes tentou assumir o papel de representante, né, da frente ampla, né, se passar por opositor, e fracassou terminantemente. Agora está numa disputa muito dura com o Dória para ver quem fica entre os últimos colocados na pesquisa, e ele merece, né, mostrando que é um charlatão. Né? A tentativa era tentar roubar, já em 2018, o lugar do candidato do PT, né? Era tentar se passar por um candidato da esquerda, e as pesquisas estão indicando o Lula, né, ganhando no primeiro turno. Bom, aí houve a tentativa... Toninho, o único problema é porque o Lula continua concorrendo, entendeu? Se não fosse isso, ele ganharia. Era tranquilo. Exatamente. A direita tentou inventar um outro candidato, né, que era apresentar o Dória como um progressista, né, antes do Moro. Né, foi apresentar o Dória como um candidato identitário, moderno, né, dança na rua, anda de calcinha apertada. Moderno é difícil. Aí eu exagerei, né?
Aquela blusinha dele, aquele sapatênis. Essa ninguém vai acreditar. André me tirou do João sério. Dória não é moderno, gente. O João Dória ele é o típico quatrocentão paulista, não é? De dar arrepio. Vamos lá. Pelo menos aqui nós somos sinceros, né? A gente zoa e a gente ri de verdade. Quer dizer, nós não temos nada a ver com Dória, que é falso até o último fio de cabelo. Né? Bom, o Dória, né, é inimigo da população, inimigo dos trabalhadores, defensor das privatizações, Bolsodória, defensor do Bolsonaro, né, defensor de toda a política reacionária. Bom, mostrou que não tem nenhum apoio, né, tentou ir para as ruas e foi, com o seu PSDB, foi rejeitado. Né, nas prévias do PSDB, mostrou que não tem o apoio nem dos tucanos. Né, o Dória conseguiu a proeza de ser eleito candidato a presidente do PSDB com o apoio de 1,5% dos votos dos filiados do partido. Quer dizer, nem quem conhece o Dória gosta menos ainda do Dória. Né? Sabe que ele é mais falso do que nota de R$300. O moderno Dória. Bom, aí a direita, vendo que Dória não vai colar, né, resolveu tirar do sarcófago, né, o ex-juiz fascista Sérgio Moro, né, o criminoso responsável, um dos responsáveis, obviamente, pela operação com apoio da Globo. Então, veio aí o Sérgio Moro, né? Candidato requentado, ex-ministro do Bolsonaro. Bom, no começo, até tentaram apresentar aí umas pesquisas mostrando que o Dória ia colar, ou o Moro, né, ia colar, né, que ele seria mais moderno, quem sabe, do que o Dória. Mas obviamente... até porque ele usava aquele terno preto, lembra? O terno, camisa preta, né? Ele fazia toda aquela... Né, meio mafioso. Na verdade, ele já falava que, né, já estava claro ali aquela coisa, né, da máfia, né? Enfim. Mas, olha, o Moro foi uma pérola, né? Uma pérola. Mas ele se entrega, né, Toninho? Ele se entregou ontem, que foi tão... Exatamente. Ele é a inteligência, né? Bom, obviamente que essa situação está mostrando que a direita não tem alternativa, por enquanto. Não quer dizer que eles não vão tentar, né, outras alternativas, seja, como foi mostrado aí a imagem do Collor, seja inventar um candidato de última hora. A gente não deve duvidar da capacidade, né, da burguesia de gestar alternativas artificiais. Né? Eles gestaram vários, né, Toninho? Porque, assim, exatamente. A Tebet, né, na hora que teve a possibilidade, a Tebet, né, e já começam, aí você vê a Globo News, né, falando, já fazendo histórico, eles estão desesperados, né, na verdade é um desespero geral, né. Bom, e aí antes da gente falar da verdadeira alternativa para os trabalhadores, a última alternativa da burguesia é essa aí da imagem, né, é a tentativa de, já que a gente não pode, com a candidatura do Lula, vamos tentar se infiltrar, é o cavalo de Troia, né, a campanha da direita para impor a candidatura do Lula, um vice-direitista, golpista, inimigo do povo, defensor das privatizações, né, inimigo dos professores, dos servidores públicos, dos estudantes, né, de tudo que tem a ver com a população trabalhadora. Governador de São Paulo, quase 20 anos, né, mostrou aqui em São Paulo como destruir, né, um Estado forte, né, com serviços públicos que eram de uma qualidade muito superior àquela existente na maioria dos locais do país, né? Deixar congelado o salário de professores e servidores por mais de 8 anos consecutivos, né? Privatizar tudo. Ele mesmo um defensor da privatização até da Petrobras, né? Que atacou o Lula como ladrão, né? Que fez campanha, era presidente do PSDB em 2018, né? Durante a campanha que ele acabou resultando na fraude e na eleição de Jair Bolsonaro, né? Bom, com todos esses, com essa ficha corrida de crimes contra o povo, a direita agora e setores da esquerda, infelizmente, né, querem tentar impor, contra a vontade das bases do PT, contra a vontade dos ativistas que vão carregar, né, a campanha do Lula com muita disposição, impor esse nome. Bom, é uma grande luta que nós temos pela frente,
né? Porque, com certeza, né? Aí eu vou passar para a Andréa justamente falar desse ponto. Né? Mais do que nunca, né? Ficou claro para o povo, como a Andréa introduziu bem no ponto do ato, quando a esquerda vaiou a direita que tentava se infiltrar. Fora Bolsonaro, é Lula presidente. Né? A direita teve que reconhecer nesse ano a inocência do Lula, ainda que a contragosto. Né? Também ficou claro, a Andréa citou também agora há pouco, a própria confissão involuntária do Sérgio Moro, de que a Operação Lava Jato foi uma operação criminosa, e o Lula carrega a esperança de milhões de brasileiros. Não é não, Andréa? Pois é, Toninho, o Lula é o sinônimo de que teve um país que deu certo, não é? Ele é isso, ele é um país que deu certo, ele é o Brasil que teve acesso à educação, um Brasil que teve acesso... Eu fico um pouco, sabe, Toninho, me deixa um pouco irritada quando as pessoas falam assim, porque o Lula só deu, né, enfim, ampliou o consumo, como se o pobre não pudesse consumir, e eu acho que é importante o pobre ter acesso ao consumo. Nós estamos falando de um país que perdeu 20... Olha, a fome volta, o Brasil, nos últimos 25 anos, passou a consumir menos carne, o brasileiro não consome absolutamente mais nada, não é? Para piorar a situação, Toninho, nós temos esse o ponto, não é? Uma direita que já percebeu que Lula vai levar, até porque ele sabe que o povo tem lembrança, ele sabe que você pode manipular o povo uma vez, duas, mas 2 vezes seguida é muito difícil, então não tem como voltar a dizer, né, usar os velhos termos, as velhas histórias, é a corrupção, precisamos cortar os gastos do Estado, porque isso já não cola mais. A população brasileira está vendo, está sofrendo o resultado desse golpe. O resultado desse golpe é o abrir a geladeira. O resultado desse golpe é você não ter onde morar. O resultado desse golpe é você não ter esperança, você não ter a possibilidade, né, de ter uma ceia de Natal decente. Por que não? Né? Porque a classe trabalhadora tem que trabalhar e não pode, no final do ano, poder aproveitar, seja lá o que for que quiser aproveitar. Mas mais do que isso, Toninho, o que a gente tem que levar em consideração é que a direita percebe que Lula vence e está querendo engessá-lo, né? Quer engessá-lo, quer colocar ali no modelinho neoliberal, quer, de alguma forma... Até porque vai ser muito difícil você falar em desestatização, em reestatização, ao mesmo tempo que você vai ter um privatista como vice. Como é que vai ser? E o que é pior, né, Toninho? Aí as pessoas comparam Alckmin ao Zé de Alencar, falando que não, porque o PT também resistiu ao Alencar, mas, nós não estamos falando da mesma coisa, né, Toninho? A gente sabe muito bem, que eu já não queria o Alencar, mas a gente sabe muito bem quem é o Alckmin, né? O que ele fez no verão passado, nos verões passados, né, Toninho? O que ele fez com a gente, né? A gente, que eu digo, professor, o que ele fez com os alunos que fizeram as ocupações das escolas, o que ele fez em Pinheirinho, não é? Se bobear, Toninho, você falou que ele era inimigo, né, da classe trabalhadora, ele é inimigo de todos, acho que ele é até inimigo dele, né? Se bobear, até dele ele é inimigo, né? Mas, efetivamente, o que nós temos é isso, é um Lula tentando, né, estão tentando engessar o Lula para que ele fique na mão dessa direita e que ocorra alguma coisa, né? Efetivamente, já é um homem de 70 e poucos anos, se morrer, não um vice aí, né? Já prontinho para dar o golpe. Ok, é isso aí, Andréa, falando aí da nossa perspectiva. A gente vai caminhar para o encerramento. Eu queria antes agradecer aqui ao superchat do Para Que Postar, né, contribuindo aqui com a gente, mandou uma mensagem, muita força na luta em 2022, colocou em memória. Um salve também, um agradecimento para o Reflexão Sempre, né, Dali, André e Toninho, isso sim é retrospectiva. Muito obrigado, Reflexão Sempre, né, pela mensagem, pela contribuição. Você pode continuar contribuindo com a gente, pode tornar-se membro do nosso canal, muito importante. Agradecer também ao LC29 pelo superchat. Um forte abraço, muito obrigado a você, que contribuíram hoje, que contribuíram aí ao longo do ano de 2021. Né? Continue mandando aí sua caixinha de fim de ano aqui para a Causa Operária TV, né? E nós esperamos contar com vocês aí nessa reta final. Amanhã nós temos, às 12 horas, Análise Internacional, último programa do ano com o companheiro Rui Costa Pimenta. E à noite a gente transmite aí momentos do nosso Réveillon, né, com brinde, com a nossa saudação de
de Ano Novo, né? E aqui nós vamos encerrando o nosso programa, mas logicamente não sem antes, né? Queria mandar um forte abraço para todos vocês. Nós falamos aqui, como a Andréa sempre ressalta muito, né? A gente mostrou muita coisa ruim, né? Muito sofrimento, mas isso porque o nosso objetivo é abrir os olhos para a realidade, né? É examiná-la com bastante atenção para a gente ter condições de lutar para transformá-la, né? Então, que o final de ano seja esse momento nosso também de reflexão e, se bem que nos marque aí toda a dor, toda a tristeza pelo sofrimento, pelas vidas perdidas, mas também a gente se nutre nesse momento, né, das lições que nós tiramos aí da mobilização, né, da disposição de luta que o povo brasileiro mostrou mais uma vez, né, e a gente tem certeza que a classe operária, que os trabalhadores vão se levantar diante dessa situação, né? A candidatura do Lula expressa muito bem essa esperança, essa expectativa de dias melhores, mas não é uma expectativa de quem espera sentado, né? É uma expectativa de quem vai à luta para conquistar, né? Porque a gente tem muito claro que só através da mobilização, com o povo na rua, é possível mudar a realidade, né? Eu diria que, por último, amanhã, com certeza, o companheiro Rui vai falar desse programa na análise internacional, e a gente volta no primeiro programa do ano falando um pouquinho, mas a situação internacional mostrou muito claramente isso, né? Sem luta, não houve vitória da esquerda em nenhum lugar. Pelo contrário, né? A gente viu a derrota que foi a eleição de um direitista em nome da esquerda na Argentina, a vitória do Biden, o chamado Bal Menor. O povo da Venezuela foi um exemplo de resistência, apesar de todo o sofrimento, dificuldade provocado pelo embargo, né? Assim como foi também o povo cubano, né, que resistiu à tentativa de golpe. O povo afegão, um povo pobre, né, que enfrentou o exército mais poderoso do mundo. Os bolivianos, que saíram às ruas e conseguiram impor, através da sua mobilização, a vitória da esquerda, ao contrário da Argentina, que elegeu um candidato da Frente Ampla, né, que está retrocedendo. Ao contrário também do que a gente viu, por exemplo, no Equador, né, onde a esquerda identitária, a esquerda à la PSOL, acabou apoiando a eleição de um banqueiro, né, e evitando a vitória do candidato da esquerda, né? É preciso seguir o exemplo da mobilização que a gente viu em vários países e seguir também o exemplo contrário, o oposto do que a gente viu no Chile, né, onde venceu uma esquerda vinculada ao imperialismo. E quando o imperialismo e a direita gostam da esquerda, é um sintoma de que a gente, de maneira nenhuma, deve apoiá-la. É um sintoma de que vai no sentido oposto, né? 2022, com certeza, vai ser um ano ainda de muita crise, de muito sofrimento no cenário nacional e internacional, mas nós vamos estar aqui junto com vocês, né? Continuando firmes nessa luta e avançando rumo a uma perspectiva de um ano melhor. Vou passar para a Andréa finalizar, mandar aí o voto de final de ano dela, nesse nosso último programa. Um forte abraço para todos vocês e um forte abraço aí, Andréa. Com você, as nossas palavras finais aí. Perfeito, Toninho. Obrigada. Olha, então até o ano que vem. A gente volta quando, Toninho? A gente volta na semana que vem. Então, na semana que vem. Então, até o ano que vem mesmo. Semana que vem a gente está de volta. E aí, sim, eu acho que é um ano de muita luta. A gente já tem que começar a chegar chegando, né? 2022 é chegar chegando, até porque a gente sofreu muito, né? A militância tem sofrido muito e, de certa maneira, Toninho, não tem como a gente não ter o ano de 2022 como o ano de possibilidade de sucumbir totalmente esse inferno que a gente passou, aproveitar que o Lula está com seus direitos políticos, que o Lula vai concorrer à eleição, que está com muito, né, a chance de vencer é muito grande. Então é isso, um ano de muita luta, a gente vai começar, e eu tenho certeza que ano que vem a gente vai ter notícia boa também, né, Toninho? Eu só queria terminar o programa e deixar um abraço e um beijo para a Dilma, que foi atacada ontem pelo Quaquá, né, de uma maneira tão absurda, né, tão vil, dizer que a gente tem que esquecer o passado. Eu não consigo esquecer. Eu sou uma pessoa muito rancorosa, sabe? Tem passado que eu não esqueço. Passado golpista, então, hein, Toninho? Eu esqueço menos ainda. Mas é isso. Feliz 2022 e que a gente volte assim, pronto para a luta. E vamos nos encontrar muito nas ruas, né? Porque rua é o caminho. Ok. Beijos a todos, inclusive para a produção, a cargo do companheiro Gabriel, e inclusive com o estagiário. Um forte abraço para todos vocês e até o ano que vem. Forte abraço.
Thank you.